Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Guilherme Sá, fez faculdade na FMP em Petrópolis. Isso. E residência no Miguel Couto, em anestesia. Muito obrigado, Dr. Guilherme, por estar aqui com a gente. Pô, uma honra, um prazer. O prazer é meu. Fala um pouquinho sobre, pra gente, como é que foi essa sua experiência até se formar, esse caminho longo, né? Vou estar aí 9 anos. São 9 anos no total. Na faculdade são 3 anos de residência. Cara, é um caminho que você vê muitas nuances, né? Por exemplo, você tá no terceiro período, né? Quarto. Então, no momento que você não tem muita noção ainda das coisas, está querendo começar a ter uma noção ali do que é a prática, né? E aí, conforme você vai pegando prática, e aí você chega no final da faculdade, você tem que definir o que você vai fazer. Cara, eu entrei na anestesia meio de, assim, vamos dizer, um susto. Não tinha muito... Escolhi a especialidade porque eu queria aprender a fazer procedimento, né? A especialidade faz bastante procedimento. Mas não tinha muito conhecimento sobre o que realmente era, o que não era. E fui conhecendo ao longo da residência, né? E realmente peguei gosto pela coisa. Eu hoje, gosto muito de anestesia, não me vejo fazendo outra especialidade. E estamos aí nessa luta, né? Terminei a residência agora e estou trabalhando. Show. Além do centro cirúrgico, em que outros cenários o anestesista atua? Em UTI? Então, né? UTI e anestesia são especialidades irmãs, primos, né? Tipo, agora, se eu não me engano, a anestesia, o CTI, né, ele surgiu da anestesia, né? A gente fala que a anestesia ele é um CTI de um paciente só. Né? Você tem um paciente seu ali para você tomar conta de forma intensiva, né? Diferente do CTI que às vezes você tem ali, depende, né? Tem CTI que são 6, 8, 10, 12 pacientes para cada médico. Então você consegue dar uma atenção muito mais a fundo para o paciente do que você dá atenção para o paciente no CTI. Né? Qual que foi a pergunta que você fez? Até me perdi no pensamento. Onde o anestesista atua. Então, tem essa questão, você pode trabalhar com CTI, eu trabalhei com CTI durante a residência toda, né? Agora eu parei para realmente poder focar na anestesia. E aí, dentro da anestesia, né, acaba que você tem as subespecialidades, né? Que não é algo que você não é obrigatório fazer, mas quem quer se aprofundar mais em alguma coisa pode fazer. Que geralmente o pessoal trabalha fazendo sub de pediatria, cirurgia cardíaca, de neuroanestesia, né? E hoje o que está muito famoso é a especialidade de dor, você trabalhar com o controle da dor, né? Porque o anestesia, de certa forma, no centro cirúrgico, o que ele faz para o paciente poder operar, ele trata a dor ali do procedimento cirúrgico, né? E aí tem outras coisas que vêm junto aí nesse combo, que é o paciente dormir, né? Tá de forma leiga falando, né? Tá em hipnose, mas aí você acrescenta outras coisas, você dá analgesia, você dá hipnose, você dá um bloqueio neuromuscular para o paciente poder operar, ele fica imóvel durante o procedimento, que é algo muito importante. Mas fora, né, nesse contexto da cirurgia, esse tratamento da dor hoje em dia é algo que tem muita gente fazendo, né, na anestesia, que é você poder tratar desde os casos mais simples, como uma dor de cabeça, ou um paciente que tem uma dor lombar crônica, ou um paciente que tem um câncer, que sente muita dor. E aí você tem várias formas de você poder abordar esse paciente aí, desde tratamento medicamentoso até procedimentos invasivos, né, que você faz bloqueio peridural, bloqueio de nervo periférico, pode fazer, ablação de gânglios que está relacionado à dor. Então, o grosso hoje é isso. Né? Caramba, muito legal. Nunca sabia dessa possibilidade, assim. Eu tinha ouvido falar de uma história de avião, quem tem medo de avião, contratar, quem é muito rico, contratar. Então, você pode, né, vamos dizer assim, sedar o paciente, né, de certa forma ali, para o paciente poder viajar. O pessoal toma um remédio, o pessoal geralmente toma Dramin, Rivotril, alguma coisa que nada mais do que um sedativo ali leve para a pessoa poder ficar mais calma, para poder viajar. Perfeito. Uma coisa interessante, você fez residência no Miguel Couto, né? A gente vai começar agora no quarto período e lá no Miguel Couto também. Falam que é um lugar onde chega muita coisa diferente, né? Chega de tudo. Chega de tudo. Como é que é isso? Qual a importância da variedade de doença e paciente que chega por formação? Eu tive um professor da faculdade, como é que fala? Tem uma expressão para isso. Parece que é uma pessoa mais antiga, me fugiu a expressão. Que ele falava, cara, quanto mais paciente você vê, mais você aprende, né? Então você ir para um lugar que você tem a oportunidade de ver muita coisa, muito paciente e poder, né, vamos dizer assim, botar a mão, fazer as coisas, é completamente diferente de você fazer a residência às vezes num hospital particular,
né? Que até você ter ali a liberdade de fazer por si só, né? Vai demorar. No Miguel não, tipo, no Miguel na primeira semana de R1, o pessoal já está te botando para fazer os procedimentos, para fazer anestesia, você já vai começando a aprender, né? E lá chega de tudo, cara, tipo, não tem hora para chegar e o volume de paciente é enorme, cara. Um plantão lá de emergência na anestesia, né, que a gente fica só no centro cirúrgico, não atende paciente que chega lá na porta. Mas você atende um plantão mais tranquilo aí, você atende pelo menos uns 5, 6 pacientes. Eu já dei plantão lá, cara, de chegar às 8 da manhã e sair às 8 da manhã do outro dia e não sentar na cadeira, cara. Então, tipo, e você tem desde lá o grosso são vítimas de trauma, né? Então, neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia, cirurgia vascular, bucomaxilo, obstetrícia e maternidade lá no Miguel também, então obstetrícia. Acho que são essas especialidades. Você dava, além da sua carga horária da residência normal, você dava mais plantão? Não, no Miguel Couto não, eu trabalhava no CTI, em Petrópolis. Ah, no CTI, em Petrópolis. Sim, você estava em Petrópolis, não estava? Agora eu estou trabalhando em Petrópolis, em Petrópolis. Show, mas já como anestesista. Como anestesista. Como anestesista. Perfeito. Você tem alguma experiência marcante no início da carreira que te fez ter certeza da escolha de ser anestesista? Então, né, a experiência marcante eu acho que não, mas assim, é aquele negócio de eu acompanho o sextão da faculdade toda, fiz a faculdade, né, com a cabeça de poder fazer cirurgia, mais se focar em cirurgia geral. E aí no sexto ano eu tive a oportunidade de acompanhar durante um ano, né, o serviço da sala de trauma do Saracuruna, que é o Adão Pereira Nunes. Não sei se eu vou falar, que é um hospital que tem na beira da BR-040, perto do pedágio da Serra de Petrópolis, que é na região ali é Duque de Caxias, né? Então, cara, ali o hospital recebe muito mais paciente do que o Miguel Couto. Sério? Muito mais. O Miguel Couto a gente brincava que era trauma Zona Sul. Porque chegava as coisas, a gente via balear, muito acidente de moto, o pessoal que batia a cabeça, mas não no volume que o Saracuruna vê, o Sul Guiar vê mais do que a gente também, o Hospital da Posse, Nova Iguaçu vê mais também. Então, tipo, lá, cara, eu ficava na cirurgia geral, então eu tive a oportunidade de fazer todos os procedimentos que eu, como acadêmico, entubar, funcionar, dreno de tórax, pegar veia, entrar em cirurgia, dar ponto, fechar com neurose, fechar pele, tive a oportunidade de fazer isso tudo. E ali, tipo, eu gostava, mas eu fui vendo que talvez estar, né, do lado, dentro do campo cirúrgico, não fosse muito a minha área. E sempre gostei muito da parte de clínica. Eu gostava de anatomia, fisiologia, mas gostava mais da parte de fisiologia, de clínica médica e tudo mais. E a anestesia foi uma forma ali de juntar isso tudo e de ainda poder continuar fazendo os procedimentos. E aí, entrando na residência, quando você começa a fazer, né, você começa a entender as coisas. Eu não tive aula de anestesia na faculdade, né, então eu caí na residência de paraquedas. Então você começa a fazer as coisas, o pessoal fala, não faz isso, não faz isso por conta disso. Até você vai mais fazendo e aí com o tempo você vai começando a entender ali o motivo. E aí conforme os dias foram passando eu fui vendo, não, pô, realmente isso aqui uniu tudo que eu queria, que são os procedimentos, mas tem também o raciocínio clínico por trás. Foi importante para você ter tido essa experiência já no seu internato, de conseguir fazer todas as procedimentos? Cara, faz diferença. Faz diferença, porque eu formei... com o tempo você vê isso, né? Quando você forma, você tem mais coragem do que juízo, né? Então, assim, eu formei, eu dava plantão sala vermelha, de CTI. Nunca passei alguns perrengues, assim, no sentido de, poxa, peguei pacientes de que eu tive sozinho, de funcionar, entubar e tudo mais, deu tudo certo, mas você vê conforme o tempo vai passando e você vai pegando mais experiência, que poderia ter sido feito, hoje em dia eu faço de uma forma muito melhor, muito mais cuidadosa do que eu fiz da primeira vez, né? Mas isso, tipo, por mais que você tenha toda a experiência, mesmo essa que eu tive de 1 ano e tudo mais, conforme você vai trabalhando, né? Realmente, quando você é o responsável, vai fazendo, você vai ganhando mais confiança, vai aprendendo. Uma coisa que se você deu mole, errou na primeira vez, na segunda vez você já não erra mais, você já tá ligado para aquilo. Então, tipo, você vai errar. Isso daí não tem como, né? Mas os erros vão se tornando menos frequentes, você vai aprendendo a lidar e assim vai, cara. Faz muita diferença. Muita diferença você poder acompanhar, ver um cenário clínico ali. Porque você vai ter a confiança de fazer. Tipo, você pode estudar no livro e falar, ó, o paciente chegou infartado, eu tenho que fazer isso. Mas aí você olhar, ver o paciente infartado e falar, não, eu vou fazer isso por conta disso,
é outra história. Outra história, com certeza. E eu vejo muito assim, por mais que eu não esteja no internato ainda, eu vejo muito, às vezes, relatos assim, das pessoas falando que eles não têm tido contato muito com o procedimento antes. Cara, mas eu acho que isso daí, cara, é algo que nenhuma faculdade te dá. Isso é algo que você tem que correr atrás por fora para ter a oportunidade de fazer mesmo. Você pode até fazer, por exemplo, eu formei lá em Petrópolis, né? Lá tem um hospital-escola. Então, cara, o hospital era voltado totalmente para os alunos, né? O hospital municipal da cidade, que a faculdade tinha um convênio, mas o hospital era basicamente da faculdade. Então, tipo assim, todos os médicos do hospital, desde os clínicos, obstetras, cirurgiões, anestesistas, eram de alguma forma vinculados à faculdade. Então, tipo, os alunos tinham a oportunidade de estar em todos os cenários e tinham a oportunidade de fazer as coisas pela faculdade. Só que você tem ali, tipo, o meu grupo do internato tinha uns 20 pessoas. Você tem 20 pessoas para fazer um procedimento. O meu rodízio acho que duravam 3 ou 4 meses em cada módulo, né? Por mais que você tenha ali, vamos dizer assim, um procedimento por dia ou um procedimento a cada 2 dias, você vai fazer 2 procedimentos, né? A curva, né? Tudo é, você vai ver, vocês vão falar assim, tudo é a curva para você chegar, né, a ter algum grau ali já de expertise naquilo que você está fazendo. Tipo, é exponencial. Quanto mais você faz, mais você vai. Mas se você 2, 3, você está no início da curva ainda. Por mais que você já tenha feito, tenha uma noção ali, você vai pegar você vai ter dificuldade de fazer. E aí o cara que tem mais experiência e já fez mais, vai saber lidar com aquela dificuldade e falar, não, tá acontecendo isso, vou fazer isso, ou não vou fazer isso. E isso vai melhorando com o tempo, cara. Faz muita diferença. Perfeito. Bom, eu vou te fazer uma pergunta agora que você vai gastar bastante saliva. Quais são os tipos mais comuns de anestesia e em quais situações cada um é utilizado? Então, é mais comum, né? Vamos botar assim, a anestesia geral e a raquianestesia. É o carro-chefe aí que a gente mais faz, né? A RAC é a anestesia que você coloca ali, o anestésico local direto no espaço subaracnoide. Então, basicamente, você faz ela para cirurgias de abdômen inferior, né, vamos dizer assim, do umbigo para baixo, e que teoricamente não invadam a cavidade. Então, basicamente, cirurgia de parede abdominal e qualquer cirurgia de membro inferior. Aí pode ser desde uma fratura do dedinho a uma fratura de fêmur, a um tumor de perna, uma amputação, você pode resolver com a RAC. Você pode também fazer, o paciente tem alguma contraindicação à raquianestesia. Vou fazer anestesia geral para amputar um dedinho. Beleza, pode acontecer. E a anestesia geral você acaba fazendo para cirurgias, né, que invadem a cavidade abdominal, invadem a cavidade torácica, ou principalmente que acabam vindo aqui para cima, né, e dependendo de posições também. Por exemplo, né, essa semana eu tive a oportunidade de fazer lá no hospital em Petrópolis uma fratura de cotovelo, né, que a gente consegue fazer. Isso é um outro que a gente acaba fazendo principalmente para cirurgia de ortopedia, que são os bloqueios de nervo periférico, né? A gente faz um bloqueio do plexo braquial, que a gente chama, né, de RAC do braço, faz um bloqueio do plexo aqui acima da clavícula, que você anestesia o braço todo, né, como se fosse uma RAC. Só que essa cirurgia, o paciente é feito com o paciente em decúbito ventral, porque ele tem que ficar deitado, né, com o braço assim. Então, é uma cirurgia que você não tem acesso à via aérea do paciente. Então, a partir do momento que você não tem a via aérea, e o paciente, né, sempre pede, eu quero dormir, não quero ficar acordado. Então, se você sedar e esse paciente deprimir, né, desaturar, e você não ali com o paciente em decúbito ventral, você não consegue mobilizar a cabeça, botar uma máscara, ventilar o doente. Então, a forma de você fazer a cirurgia com a devida segurança é você entubar o paciente, fazer anestesia geral, e aí você faz o bloqueio para ter o controle da dor durante a cirurgia, no pós-operatório, e aí o paciente, você tem total segurança ali durante a cirurgia, né? Neurocirurgias, anestesia geral, cirurgias de cabeça, pescoço, nariz, qualquer cirurgia, né, que te impossibilite de fazer ou uma RAC ou um bloqueio, você vai resolver com a anestesia geral. Perfeito. Bom, agora vamos... A gente tem que tocar Pode falar. em todos os tópicos. Vamos sair e vamos para a relação com o paciente, né? Como vocês lidam com um paciente que tem medo da anestesia? Eu já vi, cara, no centro cirúrgico, parece que cada anestesista tem uma estratégia diferente, né? Varia muito, né? Por exemplo, tem criança, né? Que aí a criança tem um medo ali, né? Mas mais por ser criança, né? Medo do desconhecido, uma situação diferente,
que muitas vezes se lida de uma forma lúdica, né? Eu tive a oportunidade durante a residência de fazer um estágio no Instituto Nacional de Cardiologia, aqui em Laranjeiras, né? E lá o pessoal faz transplante cardíaco pediátrico, né? Cirurgias congênitas, desde bebezinhos a crianças de 2, 3, 4, todas as faixas etárias, né? E lá o paciente entra no centro cirúrgico com um carrinho, pilotando um carrinho, ou vestido de super-herói, né? Quando você tem no carrinho de anestesia, você tem o ambu, né, que a gente chama, que é a bolsa, válvula, máscara, né? Muitas vezes a gente faz isso com criança, que pede para o paciente encher o balão, né? A gente coloca uma extensão do carrinho de anestesia, né, do aparelho de onde sai o fluxo de gases, e tem essa bolsa, né, o paciente com a máscara no rosto. E aí você pede para a criança encher um balão, como se fosse um balão de festa, né? E aí você faz a anestesia com a medicação inalatória e conforme ela, né, vai respirando mais forte para tentar encher o balão, isso ela mesma entra em anestesia mais rápido. Então você tem várias formas lúdicas de lidar, né? Geralmente o paciente adulto tem medo por desconhecimento ou, por exemplo, antigamente, né, hoje em dia a anestesia é muito mais moderna, mas antigamente você tinha drogas, era o que tinha na época, né? Mas hoje em dia são drogas piores, que tinham mais efeitos colaterais, tinha o medo do paciente não acordar, né? Então, hoje em dia isso é muito, esses efeitos colaterais são muito mais difíceis e hoje em dia é tudo mais seguro. Então, é questão de você explicar ali para o paciente, ver qual que é a dúvida e conversar, né? Tudo que você vai fazer, você avisa, olha, vou passar um álcool nas costas, o álcool é gelado, vou te espetar, vou fazer a medicação agora, você vai sentir isso, pode sentir isso, e aí você vai levando ali. Tem gente que, por mais que você explique, a pessoa fica com medo ainda, fica nervosa, mas a pessoa que vê que o médico, né, independentemente que seja o anestesista, o médico, o intensivista, o cirurgião, qualquer que seja a sua especialidade, quando ela vê que o médico está calmo, que está todo mundo tranquilo na situação, a pessoa tende a acalmar um pouco, né? Isso é mais difícil, como eu te falei, criança é mais difícil, né? Que tem a dificuldade ali de entendimento justamente por ser criança, né? Mas dá para lidar bem. É difícil ter um paciente que fala assim, não vou fazer, tipo, se recusa a fazer, por mais que mesmo seja emergência ou eletivo. Você falando isso, eu assisti um vídeo, cara, de um desses MCs aí falando, não, eu duvido você me apagar, eu não vou apagar. Não tem como. Eu não vou apagar. Não tem como. Eu já vi esse vídeo também. Mas não tem como, tipo assim, por mais que às vezes pessoas que bebem muito, né, tem ali uma certa resistência porque metabolizam muito rápido a droga. Mas se você fizer uma dose maior, a pessoa vai entrar em anestesia, tipo, não tem muito como fugir. Perfeito, perfeito. Bom, continuando nessa relação médico-paciente, e coisas humanas, existe algum mito sobre a anestesia que você gostaria de esclarecer? Por exemplo, esse mito é um mito bom, tipo, não, que eu falei, não, né, a pessoa não vai acordar, né? Então, tipo, a não ser que você tenha, por exemplo, uma intercorrência clínica, a pessoa tem um AVC durante a cirurgia, que seja um AVC grande o suficiente, que atinge uma área específica do cérebro, que ela não vai acordar, né? Tipo, essa possibilidade, por mais que tem pacientes que demoram mais para acordar, tem pacientes que acordam mais rápido. Mas hoje em dia, com todo o aparato que você tem, é muito difícil disso acontecer. Assim, não tem muito como isso acontecer, né? A medicina, não sei se você já ouviu essa frase, nunca é sempre e nunca é nunca, né? Tipo, o efeito vai passar, aquela pessoa ela vai acordar, né? Antigamente, as pessoas não acordavam da anestesia justamente porque você tinha muito mais efeitos colaterais, você tinha muito mais complicação e as complicações aconteciam. Hoje em dia é muito difícil. Isso é muito difícil. Por exemplo, existem complicações muito mais raras que as pessoas não conhecem até e que preocupam mais o anestesista do que isso, a pessoa não acordar. A não ser que realmente aconteça ali um AVC, né, que é o que justificaria para a pessoa ficar no estado vegetativo, não tem muita essa opção. A pessoa vai acordar. Tem pacientes que demoram mais, tem pacientes que demoram menos. Né? Tipo, eu tive um paciente semana passada, sábado, que o paciente teve um hematoma subdural, que era um senhorzinho já, né, tinha 90 anos, foi fazer a cirurgia. Tem que ser hematoma subdural, a gente tem que fazer uma anestesia geral. Tipo, é um paciente que já estava mais sonolento por conta do quadro. Então esse paciente demorou, eu fiquei uns 40 minutos esperando ele acordar. Mas ele acordou, tipo, voltou, acordou como ele entrou na cirurgia. Então, tipo... Engraçado, eu tive uma percepção assim também, um cirurgião cardíaco falou comigo que sempre que eles falam que eles vão entrar em SEC, né, que o coração vai parar, os pacientes sempre falam, mas e se não voltar, e se não voltar? E na verdade eles falam que assim, é uma das coisas que
tem muito mais coisa que pode dar problema. Exatamente. Né? Essa questão da SEC, né, eles param o paciente, existe um enfermeiro, né, que é o responsável por tomar conta da SEC, que chama perfusionista, que é uma especialidade específica da enfermagem. Eles colocam um catéterzinho dentro das coronárias e colocam uma medicação ali que chama cardioplegia, que é principalmente potássio, né, que faz o coração parar. Só que conforme o tempo da SEC vai passando e o efeito da medicação ali vai passando, tem outras medicações agora, que são junto do potássio, mas não fugiu o nome. O efeito vai passando e o coração por si só vai voltando a bater e ele tem que fazer mais solução de cardioplegia. Então, por exemplo, geralmente, né, cirurgias mais basais ali duram, sei lá, 60 minutos de SEC, 90 minutos de SEC. Tem cirurgias maiores que podem chegar a 4 horas de SEC, 5 horas de SEC, que já é um tempo grande. Mas mesmo assim o paciente volta. Ele fez muita cardioplegia, ele faz uma solução para poder lavar a cardioplegia do coração e o coração volta. E tem, por exemplo, cirurgia cardíaca é uma cirurgia que sangra muito. A cirurgia pode sangrar muito. Então, isso preocupa muito mais do que o coração voltar. Sim, exatamente. Né? Normalmente dá muito mais problema esse tipo de coisa, né? Eu nunca vi, né? E até hoje em dia, né? Por exemplo, às vezes não é nem o coração não voltar a bater, mas às vezes quando o paciente vai sair de SEC, ele não consegue, o coração não consegue manter uma hemodinâmica boa fora da SEC, né? Talvez antigamente você tiraria o paciente de sala ali mesmo com uma hemodinâmica ruim fora da SEC e mandaria esse paciente para o CTI. Hoje em dia, nos principais, aqui no Instituto de Cardiologia, não consegui tirar meu paciente de SEC. Ele é uma hemodinâmica muito ruim. Hoje em dia você coloca o paciente no ECMO, que é aquela membrana corpórea que vai circular o sangue oxigenado para o lugar do paciente vai funcionar como um coração. Então, esse problema, né, hoje em dia ele já é resolvido. Sim. E esse coração vai se recuperar da SEC ali depois em ECMO, e aí com o tempo o paciente você vai diminuindo o fluxo da ECMO e esse paciente vai saindo ali. Sim, perfeito. Bom, qual foi o caso mais desafiador que você se lembra? Cara, tem vários. Tem, por exemplo, esse caso que eu coloquei ali depois do caso clínico, né? Eu montei, né? Escrevi mais ou menos, mas era um caso clínico que era de certa forma corriqueiro na residência. Vi algumas vezes, né? A gente vai ver que é um paciente jovem que bate a cabeça e que chega já num estado neurológico muito ruim. É sempre desafiador, porque você tem que tentar manter sempre ali a hemodinâmica do paciente para que ele consiga, né? Por mais que o paciente faça a cirurgia, ele resolva o problema cirúrgico, esse paciente pode ter uma lesão secundária ali, por conta de todos os motivos que a gente vai falar no caso clínico, e que ele pode vir a não acordar depois por conta, né, da lesão neurológica. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer isso 2 vezes no Miguel Couto, que é a cirurgia com paciente acordado, neurocirurgia com paciente acordado para tumor cerebral, que tem toda uma preparação e toda uma lógica por trás, que na verdade, né, essa cirurgia não é feita com o paciente 100% acordado, né, o tempo todo da cirurgia. O que a gente faz, né, neurocirurgia o paciente não pode mexer, né, principalmente porque a cirurgia é feita com um microscópio, né, então qualquer coisinha que você mexe, né, assim, vamos dizer assim, esbarrei no paciente um pouquinho, o cirurgião ele já fala lá que atrapalhou o campo cirúrgico dele porque é microscópico. Então o que a gente... E eles sempre prendem a cabeça do paciente com um pino, né, justamente para o paciente não ter a chance. Se o paciente tossir no meio da cirurgia, ele mexe ali e estraga tudo. Então, isso é algo que coloca aqui que prende a cabeça, isso dói muito, né? Assim, a gente não faz isso com o paciente acordado, a gente faz sempre isso com o paciente anestesiado, justamente porque dói muito, que eles apertam a cabeça, né, aqui com força. E para você fazer isso sem ser anestesia geral, né, com o paciente acordado, né, a gente faz um bloqueio do couro cabeludo, né, coloca os anestésicos dos nervos, né, são 5 nervos, né, que pegam os occipitais, temporais, supraorbital, e a gente bloqueia esses nervos aqui e o paciente fica com o couro cabeludo todo anestesiado. Ele consegue pinar ali a cabeça do paciente, né, que chama de pinar. O paciente poderia estar acordado, né, mas a gente faz ali uma medicação, uma sedação profunda, e aí conforme a cirurgia vai acontecendo, chega ali o momento. Por que ele tem essa ideia de fazer acordado? Você tem um tumor numa área cerebral ali que é muito importante, por exemplo, no córtex motor, no córtex sensitivo, córtex, área de Broca, né, que é a área da fala. E você quer saber o que é tecido viável e o que não é tecido viável. O cirurgião fala, a gente vai começar a mexer no tumor. A gente desliga a sedação e demora um tempinho, né? Depende muito, né? Mas assim, uns 20 minutos o paciente começa a acordar, né? Geralmente ele se mantém ali com algum grau de sedação, mas um grau de sedação bem leve, para ele conseguir acordar
E aí responde ali, a gente vê o pessoal tocando instrumento, né? Quando eu tive a oportunidade, o paciente foi mais gestos motores, né? Tipo, aperta minha mão, levanta o braço, faz o número 5 e faz, geralmente, né, esse teste que é feito antes, que é feito durante a cirurgia, ele é feito antes, né? No dia anterior, a mesma pessoa que faz no dia da cirurgia vai lá, faz os mesmos testes com o paciente, acordado, orientado no quarto, e aí você faz depois com o paciente, aí, durante a cirurgia. E aí, conforme ele vai fazendo, o cirurgião vai olhando lá. Ele mexe lá nessa área cerebral aqui com bisturi. Aí o paciente faz tudo bonitinho. Ele mexe nessa área aqui e o paciente apresenta algum déficit neurológico daquela área ali. E ele vai mapeando onde é cérebro saudável e onde não é. E a partir do momento que ele mapeia tudo, a gente ceda o paciente de novo e termina a cirurgia com o paciente sedado. Só que, assim, de certo, você poderia fazer, né, com o paciente 100% do tempo acordado mesmo por conta desse bloqueio aqui. Mas por conta de conforto do paciente, né? Imagina você ficar 10 horas sentado numa cadeira na mesma posição, sem se mexer. Sim. Não tem como, ninguém consegue. Então, tipo, o conforto do paciente tem esse momento, né? O paciente dorme, acorda e depois dorme de novo. E até isso, né? Por exemplo, quando você vai acordar o paciente, você tem que tomar conta, você tem que pensar em tudo que pode atrapalhar o paciente. Porque o paciente, por mais que ele saiba que ele vai acordar no meio da cirurgia, o paciente acorda, está sentindo um frio horrível, ou está super enjoado, ou a cadeira está doendo, alguma coisa está incomodando ele, às vezes, né, o paciente não consegue ele falar, tô com frio, tô com dor, não sei o que, ele vai começar a se mexer. E aí a ideia toda da cirurgia vai por água abaixo, então você tem que tomar conta de tudo. O paciente não pode sentir frio, não pode acordar enjoado, tem que estar posicionado de uma forma que ele vai ficar confortável para quando ele acordar. Então, tipo, são várias, é desafiador essa, porque são várias nuances ali que você tem que tomar conta, e além disso, e ainda tomar conta das questões, vamos dizer assim, essas, né, para o paciente ficar confortável, né? São coisas assim mais fáceis, né, assim, de certa forma. E tem as questões da cirurgia mesmo que você tem que tomar conta, né? Qual medicação fazer, qual medicação não fazer, saber, agora ele vai fazer isso, vou fazer essa medicação. Então, tipo, essa é uma cirurgia que muito dificilmente o anestesista faz sozinho, geralmente tem pelo menos mais um anestesista junto. Lá no Miguel, né, quando eu fiz, foram 2 staffs na sala e 2 residentes na sala. Então você tinha aí 4 anestesistas, né, fazendo a cirurgia. Até mesmo para alguém poder sair da sala, ir no banheiro, beber água e assim vai. Sim, adiciona várias outras variáveis que podem dar errado. Sim. Vamos para o caso clínico? Vamos. E depois a gente volta para as perguntas. Vai lá. Bom. Você vai ler ou eu vou ler? Eu leio para te aliviar um pouco, né? Tá. Então, tá bom, vai lá. Vamos lá. Homem parado, 20 anos, vítima de acidentes de moto e carro, né? Automobilístico, sem uso de capacete, com presença de óbito na cena. Na entrada da sala do trauma deu a entrada na sala do trauma do Hospital Municipal Miguel Couto, trazido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, em uso de prancha rígida e colar cervical. O paciente apresenta rebaixamento no nível de consciência, Glasgow 5. Já viu o que é essa escala ou não? A gente viu, mas a gente fala depois. Mas a gente fala. Abertura ocular 0, não teve abertura ocular. Resposta verbal 2, né, sons incompreensíveis. Isso. Né? Resposta motora 3, uma flexão anormal, nesse caso a postura de decorticação. Né? Realizada, depois a gente fala melhor. Realizada a tomografia computadorizada de crânio, que evidenciou hematoma intraparenquimatoso volumoso em região temporoparietal esquerda, com apagamento de sulcos e giros e colabamento dos ventrículos laterais. Paciente admitido em sala de cirurgia pela equipe de anestesiologia com os seguintes sinais vitais: frequência cardíaca 50 batimentos por minuto, pressão arterial 180 por 100, saturação parcial de oxigênio 89% em ar ambiente, com padrão respiratório irregular. Foi puncionado um acesso venoso periférico em membro superior esquerdo com gel por 18G. E realizada a indução anestesia com ketamina 100 mg, propofol 120 e succinilcolina 80 mg. Intubação por laringoscopia direta com tubo orotraqueal 8.0 mm, sem intercorrências.
Iniciada a manutenção da anestesia com sevoflurana 1%, funcional do acesso venoso central e pressão arterial invasiva em veia femoral esquerda e artéria femoral esquerda. Realizado doses de ataque de idental, cefazolina. Durante a cirurgia, o paciente apresenta sangramento importante, com melhora após a realização de ataque de Trosamina. Após a realização da craniotomia descompressiva, o paciente evolui com hipotensão importante, sendo necessário o início de noradrenalina em bomba de infusão contínua para a manutenção dos níveis pressóricos adequados. O paciente tem alta da sala de cirurgia entubado, com pupilas isocóricas e fotorreagentes. Frequência cardíaca de 66 batimentos por minuto, pressão arterial de 130/80, média de 96, saturação parcial de oxigênio de 96%, encaminhado ao CTI para cuidados pós-operatórios. Esse caso aí é vamos dizer assim, o caso padrão da residência lá do Miguel, né? Lá o serviço de neurocirurgia é um serviço muito bem organizado, né? Então a gente recebe muito paciente vítima de trauma, principalmente com TCE, né? E aí tem várias nuances aí no caso, tipo, que eu coloquei até algumas de propósito, para chamar a atenção, né? Que são coisas que às vezes a gente não dá muita importância, mas que chama atenção pra gente ter ideia do quão grande é a gravidade, né? Por exemplo, o acidente de moto, você vai ter a cabeça sem capacete, né? Isso daí já todo mundo conhece. Mas, por exemplo, quando você tem um acidente, né? Geralmente eu via isso tem uma folha do bombeiro de atendimento que ele fica com o paciente no hospital, no prontuário. E aí tem várias coisas que ele coloca na cena, tem até um desenhozinho muitas vezes eles fazem, tipo, da mecânica do acidente, né? Tipo, o carro bateu, a moto bateu na lateral do carro, colocam como ele marcar isso na folha. Caramba. É legal. E aí eles colocam lá, e tem isso pra marcar X lá, presença de óbito em cena, né? Porque quando você vê que alguém conseguiu morrer na cena, é porque foi um acidente muito grave. Então você já vê que a mecânica, né, a mecânica do trauma ali, a força cinética que o paciente foi submetido é grave. Então já chama atenção. Né? E aí, prancha rígida colar cervical é o padrão. Né? Você tem ali, você já viu o ABCDE do trauma. A gente teve no primeiro período com o Dr. Daniel Zuckerman, né? Não, que Zuckerman, Daniel Zuckerman é famoso, viajei. Qual é o nome dele? É Schubert, um troço desse. Isso, Schubert, ele trabalha lá no Souza Guiar. Geralmente todos os pacientes que vêm no bombeiro, né, eles vêm colar cervical ali na prancha rígida, que é o A e o B, você controlar a via aérea ali do paciente e tomar conta da cervical do doente. Não só a cervical de toda a coluna vertebral, para se tiver alguma fratura você não piorar ali o que já tem de fratura, né? Porque o paciente pode ter déficit neurológico, né? Paciente com rebaixamento do nível de consciência, né? Paciente vítima de TCE com rebaixamento do nível de consciência, a gente tem ali, né, o GLAD, né, que é abertura ocular zero, né? O paciente não avalia, né? Inicialmente chama para o doente, né? Não respondeu, a gente faz ali um estímulo doloroso, tem várias formas de fazer esse estímulo doloroso. A resposta verbal, né? Inicialmente, né, a gente tenta conversar com o paciente, né? A gente já sabe que esse paciente não responde e a gente vê qualquer resposta verbal desse paciente à dor, né? É um paciente que tem lições incompreensíveis. E é da mesma forma, resposta motora, né? A gente geralmente pede o paciente levantar o braço, apertar a mão, né, que seria ali um grau de pontuação 6, né? E caso esse paciente tem um 3, né, que é a flexão normal, que é a postura de decorticação. Quando você faz ali também um estímulo doloroso, o paciente ele dobra os braços, né? O que isso significa, né? Que ele tem ali uma lesão do córtex cerebral, né? O córtex cerebral ele faz a inibição esqueci o nome do núcleo, qual é o nome do núcleo? Algum núcleo, né, de neurônios da ponte que é responsável, né, por fazer o controle motor ali para fazer a flexão, núcleo rubro. E quando ele perde ali essa ação do córtex, você tem a ação predominante ali do núcleo rubro e aí ele flete os braços, né? E aí a gente fez a tomografia e viu que tem um hematoma intraparenquimatoso, né? E eu não sei se vocês já tiveram essa parte, né? Eu botei ali justamente para poder falar que esse apagamento, isso aí a gente vê na faculdade, que é apagamento de sulcos e giros e colabamento dos ventrículos, né? O que sugere? Que o paciente tem ali uma hipertensão intracraniana, né? Que são sinais tomográficos de hipertensão intracraniana. E aí a gente tem os sinais vitais, que mostra ali, sabe o que são os sinais vitais ali? Por que fala que tem hipertensão intracraniana ou não? A pressão arterial
da frequência cardíaca tem um negócio de tríade, né? Se chama tríade de Cushing. Cushing, isso. Que é a bradicardia, frequência de 50, a PA de 180 por 100, né? Ele está bastante hipertenso. E padrão respiratório irregular. Por quê que ele faz isso? Que aí é uma das paradas que a gente mais toma conta nessa cirurgia durante a anestesia, que é a pressão de perfusão cerebral. O paciente tem uma hipertensão intracraniana, então a pressão dentro do cérebro está muito grande. Perfeito. Então a forma, como é que você calcula a pressão de perfusão cerebral? É a PAM menos a pressão intracraniana. Então se ele tem um aumento da pressão intracraniana, a pressão de perfusão dele cai. O corpo entende, para manter, né, a perfusão cerebral, ele entende isso, ele resolve isso aumentando bastante a pressão. Quando você aumenta muito a pressão, você faz uma bradicardia reflexa. Por isso que ele fica hipertenso com a frequência cardíaca baixa. Tá. Perfeito. Tá? E aí você tem a saturação ruim, né? Porque é um paciente que está rebaixado com padrão respiratório irregular. Então ele vai respirar de forma ruim. Então a gente faz... às vezes esse paciente já chega entubado, às vezes esse paciente não chega entubado. Isso acontece em todo o TCE ou... Depende do grau. Depende do grau? Depende do grau. Geralmente quando o paciente vem para a cirurgia, algum grau de hipertensão intracraniana ele tem. Né? Alguns chegam mais acordados, outros chegam mais rebaixados, igual esse paciente aí. Então, isso que eu ia perguntar também. Tem uma história que eu já ouvi criticarem tem profissional que não utiliza a escala de Glasgow, às vezes 100% fidedigna ali, tem que entubar quando dá menor de 8, né? Então, porque, por exemplo, depende muito, né? Por exemplo, tem pacientes que sofrem um AVC e ficam com um grau ali de sequela, né? E já vai ser um paciente ali que talvez vai ter um Glasgow menor do que 8, mas qual que é o benefício de você entubar o paciente? Por que você fala, tem um Glasgow menor do que 8, vou entubar o paciente? Qual que é a preocupação? Ele não tem a capacidade de proteger a via aérea, ele não tem os reflexos de via aérea, né? Que é basicamente o paciente que ser capaz de tossir. Perfeito. Se ele, por exemplo, o paciente com hipertensão intracraniana, ele fica muito nauseado, então a tendência é ele acabar vomitando. Se esse paciente não tem reflexo, ele vomita e broncoaspira. Sim. Mas eu tenho um paciente que sofreu um AVC, ficou, né, no primeiro momento ali, talvez rebaixou, ficou entubado, e aí você vai manter esse paciente entubado a vida toda? Você vai fazer uma tráquea? É um paciente que tem reflexo ali, que é capaz de ficar, se você estubar esse paciente, ele vai ter um grau de interação reduzido, não vai conversar com você, vai ser, assim, né, de certa forma, um paciente vegetativo, mas é um paciente que consegue respirar sem a tráquea, ele tem critérios para estubação, e tem reflexo. Tipo, você pode tentar estubar. Estubei meu paciente, ele não se manteve bem. A gente vai entubar de novo, ou a gente vai fazer uma traqueostomia para justamente para esse paciente poder proteger a via aérea ali do paciente, né? Num quadro agudo, é difícil você não entubar, né? Que até que se prove o contrário, né? Vamos dizer assim, esse paciente aí está rebaixado porque ele tem um sangramento na cabeça, né? Eu vou resolver o sangramento dele, ele vai permanecer entubado no CT talvez aí por um tempo, mas ele pode recuperar 100% da função dele. Então é uma forma ali de você proteger inicialmente. Outra coisa é um paciente que já está no CTI há algum tempo, que a única coisa que impede ele de ser estubado é ali o nível de consciência, mas ele tem outros fatores que permitem eu estubar ele. Ele consegue ventilar bem, né, e ele protege a via aérea. Então, por mais que ele tenha ali, não tenha uma abertura ocular espontânea, não tenha uma resposta verbal, só aí ele já tem um Glasgow, e vamos supor, né, que ele obedeça a comandos, né, ele vai ter um Glasgow de 6. Né, não tendo os outros dois, é improvável que ele que ele obedeça a comandos. Mas ele mantém o resto, você pode tentar estubar. Perfeito, perfeito. Eu até me perdi o que eu tinha falado antes, quando você perguntou isso daí, não, tá de boa. Da profissão de perfusão cerebral, né? Que é o que a gente talvez mais toma conta durante essa cirurgia, é isso, né? Porque, por exemplo, a anestesia, basicamente todas as drogas que a gente usa em anestesia, a gente chama de simpático-holísticas. Elas tiram o sistema simpático do doente, que é o que mantém ali a pressão. Perfeito. Né? Então, você vai fazer propofol. É uma droga vasodilatadora e cardiopressora. A pressão vai cair. Eu não quero que a pressão do meu paciente caia, nem que a frequência cardíaca dele baixe mais do que já está. Porque eu vou diminuir a pressão de perfusão, vou perfundir menos no cérebro que já está sofrendo, e vou abaixar mais ele uma frequência que já é baixa. Não é indicado em cardiopata, né? Você não pode fazer em paciente em cardiopata justamente por conta disso, né? Mas então, por exemplo,
Por isso que lá a gente fazia muito isso, a gente usava o Propofol, né? Existem outras opções, lá a gente tinha muito esse costume, porque nem sempre a gente tinha a opção do etomidato, né? Que era fazer o Propofol com a ketamina. Por quê? Porque a ketamina, ela tem um efeito contrário do Propofol. Ela é simpático-mimética, ela estimula a liberação de catecolaminas. Então você vai ter um aumento de pressão e vai manter, né? Quando você mistura os dois, você usa as duas drogas, você mantém ali, né? E você não aumenta muita pressão. Qual que é o problema de você aumentar muita pressão nesse doente? Você aumentar o sangramento. Perfeito. Né? Então tem que ser algo ali com cuidado, tateado. Tá? E outra, a succinilcolina ali, que é o bloqueador neuromuscular, que é o que a gente faz para o paciente poder relaxar a musculatura durante a intubação. Você facilita as chances de sucesso quando você relaxa o paciente, né? Seja com succinilcolina ou com rocurônio, que é outra droga mais usada, aumenta muito. Perfeito. Nesse caso, vocês fariam uma intubação de sequência rápida? É isso aí. Geralmente quando você usa succinilcolina, quando você não quer ventilar o doente, né? O que a gente chama de sequência rápida. Né? Geralmente, vou fazer uma anestesia para um paciente, cirurgia eletiva, uma cirurgia de vesícula. Você pode fazer uma sequência rápida e não ventilar o doente? Pode. Né? Mas muitas vezes o que a gente faz? Né? Como não tem a pressa de, por exemplo, intubar logo esse paciente para ele não ter o risco ali de broncoaspirar e para poder começar logo a cirurgia, você tem mais calma, a gente faz as medicações e ventila o paciente, né? Com a bolsa mágica, um ambu. A gente não é bem o ambu que a gente usa durante a anestesia, no aparelho de anestesia, né? A gente tem ali um esquema próprio do carrinho para poder ventilar o doente, mas de certa forma a gente ventila o paciente com uma bolsa mágica ali, até o paciente chegar ali a um plano anestésico com as medicações, que a gente chama de sequência clássica, que é quando você pode ventilar o doente. Perfeito. E tem também a sequência atrasada. Que é quando, por exemplo, o paciente chegou desaturando muito, né? O paciente está respirando muito mal. Você induz esse paciente, recupera ele com a ventilação e aí você faz o gesto, por exemplo. Geralmente a ketamina é uma droga muito usada em sequência atrasada, né? No Covid, quando começou, todo mundo induzia os doentes com sequência rápida. Aí você via muita complicação, o paciente parava durante a indução para poder intubar o paciente no CTI. E aí, na verdade, o problema do Covid não era o medo do paciente broncoaspirar. Né? Muitas vezes eram pacientes que estavam internados, né? Que se via que o paciente tinha um risco de ser entubado, esse paciente ficava em jejum. Então não tinha comida no estômago para ele broncoaspirar. Mas é porque, como foi algo novo, né? Tipo assim, foi meio que, né, levado, né, da broncoaspiração ali para a questão do Covid. Então o paciente estava ventilando muito mal. Você fazia ali uma ketamina, né, que é uma droga que é simpático-mimética, ela libera catecolamina, o paciente broncodilatava, você conseguia ventilar ele com a bolsa mágica, recuperava esse paciente, para depois você fazer ali um propofol, um rocurônio e intubar esse paciente. Perfeito. É isso. Ele podia, no caso que dava o problema, você falou que não era nem a questão da broncoaspiração, seria por causa da saturação dele? Da saturação. Entendi. Isso é algo muito importante que a gente faz também em anestesia eletiva. Né? A gente tenta fazer sempre que possível também em anestesia de urgência, né? Que são cirurgias de urgência, mas nem sempre a gente consegue, que é você pré-oxigenar o doente. Né? Quando você pré-oxigena o doente, né, a gente respira oxigênio a 21%. Né? Então, grande parte ali é nitrogênio. Quando você pré-oxigena ele a 100%, ele vai ter 100% de O2 no pulmão, não 21%. Então, até ele consumir 100%, né, toda a capacidade residual funcional dele ali, em vez de ele demorar 1 minuto para desaturar, vai demorar 5 minutos. Né? Isso é um paciente eletivo. O paciente do Covid, que mesmo que você dando a maior fração de oxigênio ali que você consegue dar para ele, né, já está saturando mal, já está respirando mal, a partir do momento que você corta a respiração dele, você faz as medicações ali, que ele entra em apneia, a saturação é na hora, cai na hora. Então, tipo, você tinha que intubar muito rápido. Então, aí você tinha pessoas que muita gente, né, que caiu de paraquedas, atendendo esses pacientes, que não tinha essa mão de intubação tão rápida quanto você poderia ter. Então, você tinha muita complicação, né? E às vezes, por mais que era um paciente fácil de intubar, poderia demorar um pouco, mas talvez já fosse, esse pouco que demorou já não fosse ideal. Mas às vezes você ainda pegava um paciente que era difícil de intubar, que aí você tem um posicionamento ruim, né? O paciente, a gente chama, nesse caso, né, do Covid, existe viária difícil anatômica e viária difícil fisiológica. Era uma viária difícil fisiológica, né, por toda a questão ali do Covid, o paciente instável, respiração ruim. Então você tinha que fazer tudo muito rápido. Então essa outra forma era uma forma de você mitigar ali as complicações. Isso depois de um tempo
foi surgindo algumas pessoas, né, principalmente eu vi alguns anestesistas, né, que falavam disso, né, a gente pode fazer dessa outra forma, por conta disso. E aí depois algumas pessoas passaram a fazer dessa forma, mas também, tipo assim, nenhuma forma existem várias formas de se resolver o problema, né? Nenhuma forma é 100% correta. Perfeito. Vamos... Diga. Isso. Vamos continuar na vamos lá. Aí, para a galera entender. Agora, você usou as drogas ali, a ketamina, propofol, você estaria induzindo o paciente a dormir. Isso. Né? Você entra em anestesia, né? Não é 100% igual ali a dormir, né? Se eu for pegar as zonas cerebrais lá é um pouco diferente. Né? Só que essas medicações têm um tempo de meia-vida, de certa forma, curto, né? A propofol mais curto ainda do que a ketamina. Então a gente geralmente, né, a forma mais comum é a gente usar o inalatório. Né? Muitas vezes a gente ouve o pessoal falar um cheirinho, né? Principalmente com criança. Que hoje em dia a gente usa basicamente o sevoflurano, é mais utilizado. Que é a medicação que você faz ali inalatório. Né? Para fazer a nível de comparação, né? Quando surgiu a anestesia em 1870 alguma coisa, eu acho, era o éter, né? O sevoflurano é um derivado do éter. Que tem a diferença é que hoje em dia a gente tem um controle muito maior. Antigamente o pessoal molhava um paninho, botava no rosto e a pessoa entrava em anestesia, né? A pessoa apagava. E aí você tinha uma dose ali de medicação, quando você colocava o paciente respirando, que ele ficava imóvel. Ele entrava em hipnose, né? Ele dormia e ficava imóvel. E aí a pessoa conseguia operar. Perfeito. O sevoflurano hoje em dia é a mesma coisa. O paciente entra ali em hipnose e a partir de certa dose ele fica imóvel. Hoje em dia, só que ele só faz isso. Ele faz a pessoa dormir e a pessoa fica imóvel a partir de certa dose. Perfeito. Só que você não controla, ele não faz analgesia nenhuma, né? E tem essa questão, o ficar imóvel do sevoflurano, né, que a gente chama de gás, depende de uma dose específica, né? Então pode ser, quando se usava só o gás, né, antigamente só o éter, se você não chegasse a essa dose específica, por mais que o paciente estivesse dormindo, ele reagia, ele sentia dor, né, e ele reagia, mexia para cima, para baixo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente faz um analgésico para controlar a dor, né, o mais comum aí é o fentanil. E a gente faz o bloqueador neuromuscular, que é para esse paciente não ter nenhum tipo, não ter chance de ter essa reação, por mais que ele não esteja acordado, de ele mexer o braço, tossir e assim vai. E aí você mantém ali esse paciente anestesiado com sevoflurano, né? A 1% ali é a dose, né? Quando você tem um carrinho de anestesia, você tem como se fosse uma roletinha, né? Que se chama do vaporizador, que ele fica em 0 e aí você vai aumentando ali a dose. E aí, por exemplo, se ele respira ali, né? Vamos dizer assim, o oxigênio é 100%, 1% dessa mistura de ar, né, que ele está ali respirando, ele vai respirar 99% oxigênio e 1% sevoflurano. Não, mas eu quero, a gente geralmente não ventila o paciente a 100%, então eu vou, né, botar ele para ventilar com 50% de oxigênio, 49% de ar normal, ar comprimido, e 1% de sevoflurano. E aí você consegue, antigamente você não sentia como controlar a dose nem nada, hoje em dia a gente sabe ali a dose que o paciente está realmente recebendo, né, e quanto que ele está expirando de sevoflurano, que é para a gente poder controlar. Hoje em dia é algo bem mais preciso do que era. E demora muito para acordar depois que tira a máscara? Depende muito. Depende muito. Por exemplo, 1% é uma dose baixa. Geralmente o paciente acorda rápido, mas por exemplo, nós somos magros, né? Então assim, a gente tem menos gordura, né? Os anestésicos inalatórios tendem a se acumular principalmente na gordura, tecido adiposo. Então o paciente que é mais obeso, se você trabalhar com uma dose de sevoflurano muito alta, até esse anestésico sair da gordura, a eliminação dele é pela respiração, né? Ele entra pela respiração e é eliminado pela respiração, não tem metabolismo hepático nem renal. Até sair tudo, demora mais, vai demorar mais, né? Então hoje em dia tem várias formas de você fazer isso. Para o paciente, como tem, né, o senhorzinho que eu fiz, demorou 40 minutos para acordar. Mais que você deixe ali uma dose baixa, é um paciente com uma reserva neurológica, né, mais baixa e que já estava com um quadro neurológico, então ele também demora mais a acordar. Perfeito. Perfeito. Bom, e aí, seguindo a punção, então a gente chama de invadir o paciente, né, que
a via femoral, né? É ali uma forma, a gente tem um acesso venoso, que a gente pode fazer na noradrenalina, que foi o caso depois, que o certo é você fazer o seu acesso venoso profundo, né? Que é a via femoral. Pode fazer também acesso, tô precisando muito, não tem. Posso fazer também acesso periférico por um tempo, depois você tem que funcionar um acesso central. E aí a monitorização da pressão arterial invasiva justamente para você ter ali o valor da pressão batimento a batimento. Que nesse caso, por exemplo, isso é algo muito comum, né? Por exemplo, depois que você, quando ele tira o pedaço do osso, né, que ele faz a craniotomia, geralmente essa pressão do paciente que está ali 180 por 100, ela cai bastante. E aí, se você não tem ali, né, essa monitorização, né, batimento a batimento, você tem que esperar a próxima medida de pressão do manguito de pressão, que não é 100% fidedigna. E aí você fica dependendo dessas medidas de pressão ali que demoram 1 minuto, 2 minutos para você poder... não vou aumentar a medicação, vou começar na hora, não vou começar na hora. Então, tipo, é uma forma de você ter o paciente na sua mão, né? Você sabe tudo que está acontecendo. Além de que você pode coletar exame ali, né? Isso pra gente também na anestesia isso é muito bom, mas isso às vezes é uma indicação até de você fazer uma pressão arterial invasiva no paciente que está no CTI. Imagina que você está no CTI e todo mundo te espeta todo dia para colher exame. O paciente que está internado há 1 mês. É muito ruim, né? Então, às vezes tem paciente, né, que você sabe que vai ficar internado muito tempo, que é um paciente mais grave, que talvez não esteja nem com uma pressão arterial, precisando de noradrenalina, mas que às vezes ali é um paciente que precisa de exame mais perto, se coloca ali uma PM para você poder fazer essa coleta de exame todo dia. Né? Perfeito. E depois foi realizado o mandado de ataque e dental. Dental é um anticonvulsivante. Geralmente quando você tem qualquer doença, lesão neurológica, né, um trauma agudo, né, o paciente depende muito, né? Por exemplo, se for um paciente que tem um TCE e que não vai operar, você não faz dental. Porque ele gera algum grau ali de sonolência e tudo mais, e tem vários estudos que mostram que não muda desfecho de nada, se o paciente vai convulsionar ou não. Mas quando você opera esse doente, né, você vai mexer ali no parênquima cerebral, ele já tem a chance de convulsionar pelo sangramento, você ainda vai mexer no parênquima cerebral dele, você aumenta ainda mais a chance dele convulsionar, a gente faz o dental. Justamente porque para esse paciente, quando você convulsiona, você aumenta muito o consumo de O2 do cérebro, do parênquima cerebral. Então, para um paciente que já está recebendo pouco, né, esse paciente entra em isquemia. Perfeito. A cefazolina é um antibiótico. Né, que a gente faz nesses casos. Tá. E aí a gente fez depois, né, apresenta sangramento importante e a gente fez o Transamin. Né? O que é o Transamin? O Transamin é o ácido, é o nome comercial, né? Mas é o ácido tranexâmico. Que aí entra já na parte de coagulação. Já tiveram isso, não? Cascata da coagulação, plaquetas, fatores, né? Ele age, né? A gente tem o sistema fibrinolítico, que é que impede, que degrada os coágulos que o nosso corpo forma. Perfeito. Né? O paciente vítima de trauma, né, o principal mecanismo que ele sangra é uma hiperfibrinólise. Ele tem uma ativação desse sistema. Então, por exemplo, ele coagula, mas esse coágulo é prontamente degradado e ele continua a sangrar. Então a gente faz essa medicação no cenário de trauma para poder controlar esse sangramento. Né? Hoje em dia já tem até um estudo que se você fizer isso dentro de 3 horas você diminui a mortalidade. Né? Então, depende, eu não sei dizer se aqui no Rio tem, mas o mundo ideal seria todas as ambulâncias terem isso daí. A partir de você pegar o paciente você fazer lá no início. Você já faz o paciente que foi atendido na PH, você já faz o Transamin, você diminui a mortalidade. Legal. Em trauma, você diz, né? Paciente com trauma. Né? Hoje em dia existe um exame, né? Talvez vocês vejam, eu só fui conhecer depois da faculdade, mas talvez hoje em dia que já está mais famosinho, vocês consigam ver isso também já na faculdade. Se chama tromboelastograma. Né? Ele é bem específico. É uma forma de você avaliar a qualidade do coágulo ali, que você consegue ver todas as etapas da coagulação no exame de laboratório. Né? É um pouco diferente, a gente tem ali o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial, que é a PTT. Você já viu ou não? Não. São os exames que a gente vê. É um exame hoje em dia bem mais completo, né, para você guiar. Por exemplo, esse paciente aí, né, lá no Miguel a gente não tem esse exame, mas se você for nos hospitais da Rede Dória aqui no Rio, tem esse exame. Se fosse esse paciente lá, provavelmente seria feito esse exame, eles veriam que o paciente tinha hiperfibrinose e aí eles iriam tratar. A gente fazia lá de forma empírica, porque a gente não tinha o exame e sabia, né, que tem esse mecanismo que poderia ser. Mas, tipo, isso é algo bem interessante. Esse exame é bem legal. Perfeito. Seguido pelo
realização da craniotomia. Né, que é tirar ali, quando você tira, né, você tem a pressão de perfusão cerebral, né, que é a PAM, tem a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Quando você abre o crânio, você deixa de ter uma pressão intracraniana porque aquilo ali deixa de ser uma caixa fechada, né? Então a pressão de perfusão passa a ser a PAM. Então, e nesses casos, né, quando você faz isso, o estímulo para manter a pressão ali do paciente alta, ele se acaba, né? Você diminui ali esse estímulo. E aí a pressão do paciente cai bastante. Geralmente a gente vê a pressão caindo bastante. E a gente começa a correr atrás do paciente, né? Muitas vezes esses pacientes tinham que começar ali na adrenalina para poder você manter ali uma PAM aceitável. Ok. Né? Quer dizer, o paciente foi embora ali com uma PAM de 96, né? Para ele poder manter ali uma perfusão boa. E a craniotomia, nesse caso, vai ser do lado do lado do hematoma. Tá, do lado do hematoma. Do lado do hematoma. Perfeito. Não, você até botou aí o uso de noradrenalina. Né? Aí ele saiu, o paciente saiu com pupilas isocóricas, fosforeagentes, frequência cardíaca melhorou, né? Isso. A pressão também, a saturação. Ok, e foi pro CTI. Né? Então, esses pacientes lá tinham todos os destinos possíveis, desde pacientes que no pós-operatório acordavam bem e recuperavam 100%, né? Sem sequela nenhuma, pacientes que ficavam com sequela e pacientes que iam a óbito. Né? Depende muito da gravidade, se tem outras lesões associadas, tipo, tinha esses pacientes que tinham só o T7, só o trauma da cabeça, mas também tinha, às vezes vinham pacientes que tinham trauma da cabeça, tinha quebrado diversas costelas, tinha fratura de fêmur, de braço, tinha uma lesão de cavidade abdominal, tinha que operar a barriga também. Então, tipo, isso tudo vai somando, né? E às vezes fazia tudo junto, então, isso daí, por exemplo, depende muito, né? O paciente está com, sei lá, um sangramento hepático, um sangramento do baço. Se você não operar, ele vai sangrar até morrer, né? Então, às vezes, eu tive um caso lá que operou a barriga e a cabeça ao mesmo tempo, né? Para anestesia, né, isso é muito ruim, assim, de certa forma. Porque a gente não conseguia nem, por exemplo, né, vai operar a barriga e vai operar a cabeça. Então o paciente fica com os braços fechados aqui assim. Então a gente não tinha acesso ao paciente. Então se eu quisesse pegar uma veia, alguma coisa, você já não tinha acesso, você não conseguia chegar ao paciente. Então você já tinha que deixar se preparar tudo adiantado. Já funcionava as veias, já deixava tudo que você precisaria conectado lá no paciente, você fazia tudo de fora do campo. Perfeito. Vamos seguir para futuras inovações nas especialidades. Bom, antes disso eu queria te perguntar uma coisa. Como que você enxerga hoje em dia o mercado para anestesia? Cara, essa questão de mercado é uma questão bem interessante, né? Talvez há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, a maior questão fosse se tornar médico, né? Hoje em dia, né, tem muita faculdade, então se tornar médico não é mais tão difícil assim. O grande questão é você agora, né, existe a gente chama do gargalo do RQE, né, que RQE é quando você vira especialista, você tem o RQE, que é o Registro Qualificado de Especialista, né? É você ter o RQE, que esse vai ser a grande diferença, que você tem um aumento muito grande de faculdades, mas você não tem um aumento tão grande assim no número de residências, né? Então você vai criar esse gargalo aí da residência, e você só consegue ter o RQE quando você faz a residência, pós-graduação você não consegue, né? Então ainda tem muita demanda, cara, para qualquer especialidade, né? É porque a gente tem a bolha do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vai ter bastante médico para qualquer área, mas quando você sai de Rio, São Paulo, BH, Curitiba, desses centros maiores, você tem muita demanda. Por exemplo, sabe quantos anestesistas tem no estado do Pará todo? Não. Se eu não me engano, acho que tem em torno de 100 anestesistas. Caramba, muito pouco. Por um estado que só Altamira, né? Altamira é o maior município do Brasil. Altamira é maior do que todo o estado do Rio de Janeiro, em extensão territorial. Né? Então, assim, você tem muita demanda fora, né? Então, ainda tende a crescer. O pessoal precisa de várias especialidades. Mas, né, isso, né? Tipo, vai ser cada vez mais difícil você conseguir chegar à especialidade. A gente fez um trabalho de um artigo que falava muito sobre isso, que, se eu não me engano, no Distrito Federal tinha uma concentração de 26 médicos por mil habitantes, algo assim, e na região metropolitana e interior de Manaus tinha 0,30, sei lá, 0,50. Muito desproporcional, né, realmente. Assim, eu acredito que a tendência vai ser as pessoas irem para essas áreas mais distantes, né? Porque vai ser cada vez mais difícil você ter um salário, né, que se espera dentro das capitais. E o pessoal vai indo para essas áreas mais distantes à procura de ter um salário melhor, né? Que vai ser a tendência de onde vai continuar pagando bem. Perfeito, perfeito.
E tem uma questão também aqui no Rio sobre anestesista receber por fora, tem uma história assim... Então, né, até hoje em dia isso é um pouco diferente, né? De certa forma, até uns tempos atrás, o anestesista recebia direto do paciente. O paciente pagava o anestesista e o paciente pediu reembolso do valor ao plano de saúde. Hoje em dia isso ainda acontece, mas muito menos. Enfim, hoje em dia, geralmente a gente cobra direto ao plano de saúde por meio de uma cooperativa. Aqui no Rio, né, existe a cooperativa e existe uma empresa privada que faz essa cobrança. E você recebe direto do plano de saúde. Então, cada vez mais, né, as pessoas fazem anestesia e não pagam nada, né, assim, de certa forma. As pessoas pagam o plano, mas não pagam nado direto ao anestesista, pela anestesia. Perfeito. Eu, quando fiz minha apendicite, eu acho que eu passei, meus pais pagaram direto também. Depende muito do lugar, do combinado do anestesista com o cirurgião. Já tem uns 7 anos. Isso mudou muita coisa mesmo depois da pandemia. Antes da pandemia ainda era mais essa forma de cobrança direta. Hoje em dia é cada vez mais difícil conseguir fazer cobrança direta. Perfeito. Como você vê a anestesia daqui a 10 anos? Cara, eu acho, né, assim, eu acho que vai ter muita gente migrando. Querendo ou não, né, por mais que você tenha dificuldade, né, de você se tornar especialista, né, todo ano você tem, no Rio, se eu não me engano, eu não lembro agora o valor, mas no Rio formam pelo menos uns 30 anestesistas por ano aí, talvez até mais. For somar todas as residências. Todas as residências. Deve formar mais. Eu pensava que era mais. Não, deve ser mais. Deve ser mais. Não, com certeza deve ser uns... Não lembro agora o valor, mas deve ser pelo menos uns 50, talvez. Né? Mesmo 50, eu tinha a impressão que era muito mais. Assim. Eu não vou saber te falar o valor. Não, realmente assim, a número de estudantes na faculdade não está proporcional ao número de vagas na residência. Não está. Né? Então, tipo, as pessoas da anestesia vão tentar cada vez mais migrar, né, para subespecialidades, né, neuroanestesia, cirurgia cardíaca, pediátrica, dor, né, como uma forma de se diferenciar, né, e tentar sobressair no mercado de trabalho, né, e acho que principalmente essa questão de ir para outros lugares, né, tem a demanda ainda por anestesista, né, eu vi essa semana saiu não é norma técnica, né, uma proposta de alguma entidade da enfermagem que é para você poder fazer como se nos Estados Unidos hoje em dia existe um enfermeiro anestesista, né? Você poder ter essa especialidade da enfermagem aqui no Brasil. Né? Acho que foi feita uma consulta ao COFEN, alguma coisa assim, né? Eu vi, mas não li. Ou seja, né? Tem demanda para o profissional de anestesia no Brasil, só que é mais difícil nos grandes centros, né? No Rio de Janeiro você tem a demanda para todas as especialidades, né? Então, você indo para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde você tem menos, né? E são estados maiores, com mais cidades, com mais interiores, você vai continuar tendo muita demanda ainda, por muitos anos aí. Perfeito. Bom, qual conselho você daria para estudantes de medicina que pensam em seguir essa especialidade? Cara, eu acho que qualquer especialidade que você for fazer, você tem que sentar a cara e estudar, por exemplo, né? E tem questão de perfil, né? Eu tenho um amigo meu que tinha pavor de fazer procedimento na faculdade, odiava fazer procedimento, né? E hoje em dia ele está fazendo residência de oncologia, que é uma residência que ele não precisa fazer procedimento, né? Eu gostava de fazer procedimento, por exemplo, e gosto muito da parte clínica, a parte de fisiologia, né? Já tive um staff da residência também que falava muito isso, né? Que anestesista ele é um fisiologista, né? Tudo que você faz ali você tem que entender a fisiologia da coisa. O cara vai fazer cirurgia, tem que gostar de anatomia. Vai fazer cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, tem que gostar de estudar anatomia, né? O pessoal fala o R1, né? O R1 do anestesista seria estudar fisiologia, o R1 das especialidades cirúrgicas é você estudar anatomia ali do que você vai fazer. Então, você tem que, né, ver os perfis do que você quer. Né? Eu quero trabalhar com estética, com procedimentos estéticos. Né? Eu quero trabalhar só com consulta, não gosto de fazer procedimento. Ou tem um perfil, quero ter uma especialidade que eu posso fazer os dois. Eu quero poder fazer consultório e poder fazer procedimento. Aí você quer oftalmo, otorrino, obstetrícia, ginecologia obstetrícia. Então, você tem que, né, qualquer especialidade, você tem que sentar a cara e estudar e correr atrás e ter ideia do perfil do que você quer para você. Quero trabalhar no centro cirúrgico, quero trabalhar em consultório, por exemplo, medicina de família e comunidade. Quero ir na casa, quero tratar de toda a família ali, ter todo um cuidado
não é abrangente, né? Tem uma palavra que, da medicina de saúde, família e comunidade que fala isso, né? Que quando você abrange tudo ali daquela localidade, né? Depende muito do perfil. Perfeito. Bom, muito obrigado, tá, Guilherme, por ter vindo, doutor Guilherme. Foi um prazer, assim, acho que foi um grande episódio. A gente conseguiu falar de bastante coisa, né? Conseguimos falar de bastante coisa. Acho que tem uma pergunta final, assim, a gente pode falar sobre onde os ouvintes do nosso podcast agora podem encontrar mais informação sobre o que a gente viu hoje. Quem viu, a gente ficou meio perdido e quer saber mais, ou só quer saber mais, encontrar mais informações sobre anestesia. Cara, então, né, tem alguns perfis do Instagram que são legais, né, de alguns anestesistas que têm mais notoriedade aí para falar das coisas. Tem um que hoje em dia ele nem trabalha mais aqui no Brasil, ele trabalha na Espanha, que é o Renato Lucas, que é até famoso. Deixa eu tentar lembrar mais algum. Eu posso te mandar depois, eu sigo alguns, né, agora que me vem à cabeça foi ele. Mas que falam disso, se quiser material, livro eu tenho, posso te mandar também. Desde a parte de fisiologia, a parte de anestesia. Né? Acho que é isso. Tá bom, vamos falar agora um pouco das perguntas que nossos seguidores fizeram, né, no Instagram. Bom, doutor, existe risco do paciente acordar no meio da cirurgia sentindo dor, como a gente vê nos filmes? Existe. Né? A gente chama de... Né, que geralmente o paciente acorda e lembra, né? Fala, eu ouvi tudo que o pessoal estava falando. Existe. A gente chama de recall. Mas isso é muito raro. Muito raro não sei, agora não sei te dizer qual que é a proporção. Mas é raro de acontecer, né? E acontece principalmente em algumas situações específicas, né? Geralmente cirurgias de emergência. Você tem ali um paciente mais grave, né? Que é um paciente, como eu falei, a anestesia, ela corta o sistema simpático, então ela baixa a pressão. Geralmente quando você tem ali um paciente mais grave, que é um paciente que já tende a ter uma pressão mais baixa ali por conta do quadro clínico, você tende a dar menos anestesia para esse paciente, justamente para não abaixar mais ainda a pressão e piorar o quadro clínico dele. Então é uma paciente ali que pode, né, a gente geralmente sempre faz, né, o bloqueador neuromuscular e uma medicação analgésica. Então, quando você diminui ali a dose, geralmente, né, do sevoflurano, do que é aquele que abaixa a pressão, esse paciente pode ter algum grau ali de consciência, mas ele não vai conseguir se mexer, porque ele tem o bloqueador neuromuscular, e ele vai ter ou não ali algum grau de dor, porque tem as outras medicações analgésicas. E ele pode ter esse nível de consciência de ouvir, né, e possivelmente lembrar. Isso em cirurgias eletivas é muito difícil, porque em cirurgias eletivas a gente não vai ter esse problema de abaixar muita pressão, porque é um paciente que está bem, né? Ele vamos dizer assim, né? Não é rígido, né? Rígido é a pessoa que não tem nada. Mas não tem nenhum problema de saúde. Então a tendência dele ter uma hipotensão ali, ter alguma complicação de você ter que abaixar, é muito menor. Né? Isso é mais comum, né? Existe uma proporção bonitinha, mas é algumas vezes mais comum em grávidas. Porque além de você, né, ter uma paciente grávida que está grave, né? Que está com a pressão baixa. E aí geralmente a gente faz sempre a raquianestesia quando é uma paciente para cesárea, mas tem algumas indicações de você fazer anestesia geral. E aí você tem a anestesia geral, você fez a anestesia geral nessa paciente. Só que aí você tem um pequeno grande problema que é o feto, né? Então, tipo assim, se você fizer anestesia e ainda botar muita anestesia ali para essa paciente, né? Enquanto o médico não conseguir, o obstetra não conseguir tirar o bebê está recebendo tudo que você está dando para a mãe. Então, às vezes, um bebê que ia nascer bem chorando vai nascer chumbado, vai precisar ser ventilado, fazer manobras de reanimação ali neonatal. Então a gente acaba sempre segurando muito a mão na cesárea, né? Que é onde tem o maior risco ali de acontecer. Mas ainda assim é menos de 1%, se eu não me engano. Perfeito. Não tenho certeza agora não, depois eu posso até te mandar para tu ver, eu vou procurar e eu te falo. Perfeito. E o que você faz nesses casos? Agora eu fiquei curioso. Assim, por exemplo... O bebê? Não no bebê, mas um paciente acordou com dor e uma cirurgia qualquer. Então, né, isso que eu tô te falando, esse negócio de você acordar, né, a pessoa acordar, abrir o olho e realmente estar acordada, né, é muito difícil você conseguir identificar isso. Né? Hoje em dia a gente tem chama monitor de profundidade anestésica, né, que é um eletroencefalograma, né, que a gente faz durante a cirurgia, que se chama, o principal, existem vários monitores, né, o mais comum se chama BIS. Que você coloca um eletrodozinho aqui como se fosse de um eletroencefalograma na testa do paciente, e você tem ali uma leitura de um eletroencefalo
no monitorzinho durante a cirurgia e tem um valor, né? Chama de esse, né? Não é o eletroencefalo puro, chama de eletroencefalo processado, que você tem um valor ali de nível de consciência que vai de 0 a 100, né? Então, entre 40 e 60 é o ideal ali para anestesia. 40 o paciente está com anestesia muito profunda e 60 você já tem um grau de anestesia ali superficial, né? Então, se você conseguir durante a cirurgia, no mundo ideal, todos os pacientes deveriam usar esse monitor, né? Não é o que a gente vê, principalmente no SUS, mas até mesmo em hospitais particulares não se usa para todo mundo. Que seria você ter esse monitor ali e manter esse paciente entre 40 e 60, que é onde você tem o menor risco disso acontecer. Ainda pode acontecer? Ainda pode acontecer, porque o monitor também é falho, né? Mas o risco é muito menor, né? E existem outras maneiras também. Por exemplo, o que a gente fazia geralmente quando tinha, principalmente esses casos de cesárea, no Miguel Couto na residência, que o paciente era grave, tinha que ser entubado e tinha toda essa questão que a gente falou. A gente fazia midazolam. Né, que é um benzodiazepínico que gera amnésia. Então, mesmo que o paciente talvez acordasse, ficasse ali, ele não lembraria no momento, né? É a forma de você, né, salvar, né, impedir que isso aconteça. Por mais que às vezes o paciente possa acordar, ele não vai lembrar. Perfeito. Bom, é verdade que existe um perigo real em fazer várias anestesias ao longo da vida? Não, tipo, o perigo, né, assim, as medicações que vão ser feitas, de certa forma, vão ser as mesmas, né? Você vai fazer sempre ali, né, um antibiótico, as medicações de indução, mais comum é o propofol, né? As medicações mais comuns, né, o que preocupa é mais, quanto mais você é exposto a alguma coisa, maiores as chances de você ter alergia, né? Se já tiver imuno na faculdade. A gente está tendo imuno 2 agora. Você tem essas reações de hipersensibilidade. Né? Quanto mais exposto você a alguma coisa, mais chance você tem de fazer uma hipersensibilidade àquilo. Né? Você pode tomar dipirona a sua vida toda e manifestar uma alergia de dipirona com 50 anos de idade. Né? Então, assim, o maior perigo que eu consigo pensar assim, seria esse, né? Você ter o risco de ter ali, às vezes, alguma reação alérgica, alguma coisa que você já foi muito exposto. Né? Porque a gente vê também, né, que isso aí você aprende para poder prestar atenção. Crianças que são submetidas a muitos procedimentos, né? Bebezinho, geralmente bebê que nasce com alguma malformação, que já opera desde criança, eles são expostos a látex muito cedo. Então é uma pessoa, né, que tem risco de ter alergia a látex. Caramba. Que justamente por conta disso. Mas de certa forma não. Tipo, em relação à anestesia, assim, né? Tipo, anestesia mesmo, não. Sim, perfeito. Claro que também tem um fator cirurgia, né? Existe também o fator cirurgia. Mas também da mesma forma, tipo, por exemplo, pegar o caso aqui, o exemplo do Bolsonaro, né, que teve a questão da facada lá, já fez não sei quantas, algumas cirurgias na barriga, né? Quanto mais você mexe na barriga ali, mais aquilo vai gerando um processo cicatricial ali dentro. Principalmente no caso dele, que fez colectomia, ficou com a colostomia, e fez reconstrução de trânsito, aí fez obstrução intestinal já 2 ou 3 vezes. Então, tipo, aquilo ali vai ficando cada vez mais difícil de ser operado ali, né? Da mesma forma. Perfeito. Bom, agora terminando as cenas pós-crédito, né? Pô, muito obrigado de verdade, tá? Doutor Guilherme. Obrigado, tá? Tamo junto.